Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira com Atualidades Pampa. A Petrobras vai aumentar para os revendedores o gás de cozinha. Que dúvida que ele vai aumentar nas nossas casas, sem dúvida alguma. Os professores fizeram, o CEPERS fez a Assembleia dos Professores e aí estavam fazendo uma votação e aí o resultado era de que vamos voltar às aulas. Não, mas tem alguma coisa errada, vamos mudar a forma de votar. Começaram a votação e estava dando, vamos voltar às aulas. Aí não teve como discutir, os professores retornam às salas de aula, os alunos também, agora já na semana que vem. Portanto, vamos trabalhar, as crianças precisam retornar às salas de aula, não tem mais como atrasar essas pobres dessas crianças. E o Hospital Centenário aí de São Leopoldo está travando mais uma batalha para permanecer aberto. E o prefeito Ari Vanazzi diz que ao não receber apoio do Estado, o Hospital Centenário vai passar a atender apenas os moradores de São Leopoldo. O secretário de Estado da Saúde não gostou do posicionamento e diz que não é bem assim, ele não pode fazer isso, ele diz que será bem assim. E para variar, uma briga entre essas duas entidades, quem acaba sofrendo sempre é o povo, sempre é o cidadão que precisa. Vamos ver como é que vai continuar essa discussão, essa briga, ou no que vai dar tudo isso. Sexta-feira, preparando aí um diazinho, um sábado, um final de semana bonito, mas com temperaturas baixas ainda. E sexta-feira, dia da cerveja. Dia 4 de agosto. Hoje é dia da cerveja, mas já chegou pra tomar vinho. Era tudo que tem gente comemorando hoje, hein? Sério? Sério? Mas é verdade. Vai ser né? Eu não sabia. Vai sair daqui hoje. É verdade, eu tinha me esquecido, Jéssica, bem 4 de agosto, dia da cerveja. Agora tem o que é uma luva, totalmente. Né? Dia da cerveja, numa sexta-feira. Mas com esse bem propício. Totalmente dentro. Aliás, pra quem gosta de uma cerveja ou frio, ó. É verdade. A cerveja não tem. até Cerveja porque existe atemporal. a cerveja de inverno. Né? Assim como o vinho. Vocês não tomam vinho tinto no verão? Eu tomo vinho tinto no verão. Eu não tomo. Eu tomo vinho branco no verão. Não, mas eu também. Prefiro vinho branco no verão. Eu, na a gente verdade... bebe os três, né, Magno? Do tinto, Olha, eu bebo o que me oferece. Eu já... Que seja bom. Não, essa é verdade. É educado. Eu acho. Eu tenho isso, eu sou muito enjoadinha. Eu, particularmente, se for líquido, já tô dentro. Eu acho que o Vitorino é igual a mim. Só não bebe água de bateria e acetona porque tira o esmalte do dente. Eu acho que você já andou comemorando. Sexta-feira. Ela já chegou bem animadinha. Eu cheguei caindo já, né? É que sexta-feira já anima a gente por si só, né? Não precisa fazer nada de especial. Eu acho que a GG começou ontem à meia-noite. Graças a Deus, notícias boas, né? Um dia bom, proveitoso. Qual é a notícia boa? Eu só falei aumento do gás. Não, pra mim, né? Pra mim, não pra população em geral. Graças a Deus, o meu dia foi maravilhoso. Mas infelizmente as notícias são péssimas. O aumento do gás, com o aumento da gasolina, os caminhoneiros se revoltaram, estão bloqueando as estradas, em especial as estradas federais. Aliás, saiu uma liminar para que eles não bloqueiem mais, não impeçam que outros caminhoneiros continuem trabalhando, aqueles que querem trabalhar. Mas a gente sabe que essas liminares, mesmo aplicando multa, muitas delas elas não são obedecidas, né? E as multas não são pagas. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, alguns caminhoneiros que estavam impedindo outros caminhoneiros de transitar e de trabalhar, eles diziam que não, que estavam convidando aqueles caminhoneiros para parar e para conversar. Mas a polícia disse que em vários pontos eles apedrejavam os caminhões, que uma criança foi, inclusive, afetada, enfim, ficou machucada com relação... E que quando a polícia chegava em um determinado local que estava acontecendo isso, a manifestação ficava pacífica e eles iam para um outro ponto também fazer esse tipo de arruaça. A manifestação
manifestação, ela é saudável, né? O que não dá é para impedir os outros de ir e vir, de ameaçar, de... Jogar pedra, né? Jogar pedra. Nós tivemos uma morte já por causa disso há 2 anos atrás, lembra? Tivemos uma morte. Falando em morte, o tio Tetê hoje partiu para a guerra, né? Tu viu? O tio Tetê hoje começou a demitir cortar gente. As cabeças. Cortou as cabeças, demitiu hoje o superintendente do DENIT em Santa Catarina, que era indicado político do deputado Jorginho, do PR, que votou contra ele. Mas antes já tinham acontecido as ameaças. E vai demitir. Mas foi feio isso, gente. Sim, mas está explicado. Mas esse homem não tem paradeiro? Não tem que vai parar isso? Não, assim, parece uma criança, né? Não está do meu lado, então vamos lá. É retaliação. É uma retaliação. E outra, ele está sofrendo maior pressão do Centrão, que são aqueles partidos que votaram em bloco, né? E que foram fiéis ao presidente. É um monte de nanico que formou um bloco do tipo queremos o nosso, né? E esses partidos hoje estão ameaçando que, se não ocuparem os cargos, por exemplo, do PSDB, que não votou, né? A maioria não votou. Rachou, né? O PSDB rachou. E que hoje tem 4 ministérios. Se continuar com esses ministérios ou com os cargos de menor escalão, eles ameaçam a não votar a reforma da Previdência, não discutir a reforma da Previdência, e se entrar uma outra denúncia da Procuradoria-Geral da República, quem sabe eles vão analisar tudo diferente. O que a gente percebe é que nada pelo Brasil, tudo por eles. Magda, é só pelo CC. Carla, tá claro. Só pelo bife. Tá claro o seguinte, é pelo bife. Tá claro que é um balcão de negócios. Bife, tudo bem, mas não é o bife, gente. É uma O Congresso Nacional virou um balcão de negócios. Exatamente. E um balcão de negócios a céu aberto. Eles negociam pelos microfones. Que é só do interesse deles. Sim. Jamais do interesse. Sim, o povo, o trabalhador que se exploda. Eles estão ajeitando o deles. O Brasil que se exploda. Se é boa a reforma da Previdência pro povo ou não é, não interessa. Estão se lixando. Eu voto a favor se eu levar algum. Se eu estou com uma grande quantidade, estou satisfeito, meu voto é a favor da reforma da Previdência. Agora, se não estou satisfeito, está faltando espaço para o meu partido e para mim, então quem sabe a gente vai... E para complicar mais ainda, Carla, grande parte desses indicados são pessoas medíocres que não sobrevivem na iniciativa privada. Porque a iniciativa privada o furo é mais embaixo, você tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, tem que mostrar serviço. Na iniciativa privada não tem esse negócio de, eu sou apadrinhado do fulano. Não. Iniciativa privada você tem que trabalhar, mostrar serviço, cumprir, sabe? Metas. Então, a grande maioria desses caras, apadrinhados políticos, pendurados em cabide público, é incompetente que não sobrevive. É esses caras que estão gerindo a nossa vida. É esses caras que estão fazendo... que mãos nós estamos. Esses caras que fazem com que o dinheiro não dê para nada. O país que vai arrecadar 2 trilhões, só o governo federal vai fechar com mais de 2 trilhões de arrecadação. Chicão, vai faltar 0 no Brasil, portanto, que estão arrecadando. Os deputados federal gaúchos que votaram a favor do Temer, segundo os amigos que eu tive hoje no almoço, são muquirenas. Todos eles são muquirenas, não são dignos do nosso respeito e nem da nossa admiração. Se venderam pelo bife e deram uma de parlamentar. Que parlamentar? Então, pelo bife. Nós estamos mais adiante. É a mesma coisa, aqueles lá e aqueles aqui. Tudo rapinagem, tudo propinagem. A discussão que está se tendo agora, e que me parece que é bastante complexa, é a seguinte. Hoje, o Centrão, Carla, convocou uma reunião e, além desse tópico que chegou até a imprensa, teve um tópico que ainda não chegou à imprensa e que é o que mais preocupa. Eles querem aprovar, antes de mexer na reforma da Previdência, eles querem aprovar a reforma política. Sabe por quê? Porque eles estão direcionando para eles quase 4 bilhões de reais. Oxi. Além do fundo partidário, que já é 3 bilhões e 500 milhões, eles querem mais 3 bilhões e 800 milhões, sabe para quê? Para financiar a campanha política. Olha aqui, eles alegam que... Não tem dinheiro. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... O Brasil vai gastar mais de 7 bilhões de reais fazendo, sabe o quê? Pegando dinheiro assim, pacote de dinheiro e entregando para líder partidário. Está aqui o quanto o senhor... Para fazer campanha política para sustentar partido. Aí depois as pessoas acham ruim 7 bilhões. Sabe o que é 7 bilhões? 7 bilhões... Não sei o que é. 7 bilhões são 350 hospitais funcionando por um ano, Cris. Eles querem isso a cada eleição.
E depois as pessoas estão preocupadas com o salário do Neymar no PSG. O Neymar ganha, porque ele é um grande brasileiro. E honestamente. Uma estrela mundial. E honestamente. Uma estrela mundial, todo mundo não esses sabe nada a quanto ele ver aí. ganha. As pessoas, ai, que horror, pagar tudo isso para um jogador. Bom, de olha futebol. aqui, ó. Por outro lado, nós estávamos ontem ocupamos bastante tempo do nosso programa falando sobre a situação do Rio de Janeiro, sobre a polícia no Rio de Janeiro, enfim. Mas vimos também que um caminhão dos Correios foi saqueado no dia de hoje, né, de uma forma violenta, e que as coisas não mudaram muito. Mas um juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, responsável pelas investigações do braço da Operação Lava Jato lá no Rio, expediu nesta sexta-feira ao secretário de Segurança Pública do Rio um documento onde ele informa que num galpão da transportadora X, em Santo Cristo, na zona portuária do Rio, estão 46 veículos blindados da empresa à disposição da Secretaria de Segurança para serem utilizados pelos órgãos de segurança. A Secretaria poderá vistoriar os veículos e usá-lo no Serviço de Segurança do Rio de Janeiro. São 10 veículos blindados que foram confiscados, obviamente, né? Já que o governo se encontra em grave crise financeira, que as operações das delegacias contra o tráfico de drogas, que são feitas nessas comunidades que têm um altíssimo poder de fogo, que possam ser usadas, então, pela polícia nessas operações que eles fazem para, pelo menos, terem mais segurança, dar mais segurança ao policial, que é uma coisa que a gente sempre se questiona. Por que essas armas que recolhem, por que esses veículos que recolhem não podem ser doados, não podem ser usados pela polícia? O juiz lá no Rio de Janeiro permitiu, liberou. A gente quer aperfeiçoar esse mecanismo judicial para fazer com que esse material apreendido de traficante, de bandido, fosse repassado diretamente, mais rápido. Alguém vai dizer assim, a polícia vai ficar esfolando. Claro, mas a polícia tem mais é que esfolar. Exatamente. Esses blindados que eu estou me referindo foram apreendidos durante a Operação Ponto Final, desencadeada no mês de julho, né? E que tem como objetivo, que elas não terminam nunca, desarticular a organização criminosa que atuava no setor de transportes do Rio de Janeiro, prendeu empresários do setor acusados de desvios de cerca de 500 milhões de reais. Dá para a polícia vai subir o morro de carro blindado. Os caras prendiam aqueles rifles. Chicão, como é o nome daquele rifle russo? O AK-47. Não, o Kalashnikov. Kalashnikov. É o AK-47. Meu sonho de conhecer. Eles prendiam essa submetralhadora, o Kalashnikov, esse aqui, e o policial dizia, pô, mas como eu queria ter uma dessas na mão? Mas não dá. Prende, tem que ir pra não sei o que, pra quê. Pô, prendeu, tirou o traficante, tá na mão da polícia. Olha o que a gente lembra a quantidade? Aqueles aparelhos de ar-condicionado, a quantidade... Dá pra polícia. Lembra da quantidade de armas que foram encontradas, que foram incineradas? Também, uns meses atrás? Dá um jeito lá, se tiver que destruir, destrói armamento velho, porcaria, tá bom destruir. Mas essas armas ainda utilizáveis... Existe no Rio de Janeiro lá uma sala gigante cheia de armas que foram apreendidas. Daqui a pouco alguém arromba e desaparece. Não, e vai ficar velha, né? Não, e armas enferrujadas. Sejam revólveres, pistolas automáticas, rifles, metralhadoras, não interessa, se está em bom estado de funcionamento e tem um mínimo de modernidade e de segurança, pô, gente, limpa, entrega, cria uma oficina na polícia, limpa, recupera e dá para os policiais, cara. Faz os próprios ladrões limparem as armas e dão para os policiais. Agora ela tomou cerveja. Ela tomou cerveja hoje antes de vir trabalhar. Não faça isso. Nós vamos botar palitinho. Vamos seguir nessa linha de pelo menos tentar dar algumas notícias. Sabia, mas ela faz barraco, sabia? Não, para. Eu conheço. Olha só para deixar claro, eu não bebi, viu, gente? Não, claro que não, nós estamos brincando. Estou sendo bem-humorada, só isso. Olha aqui, ó, o shopping... Ninguém falou que Mas nós, os bem-humorados, somos incompreendidos. O shopping de Gravataí, que tantos percalços teve, foi, voltou, e ainda tem tantas coisas, tantos obstáculos a superar,
agora acabou de assinar o seu primeiro contrato de loja depois de mudar de dono. A pesquisa apontou quais foram as marcas e serviços que os clientes mais querem no shopping. Então, aconteceu a abertura de uma loja após essa mudança de dono, né? Vai ser uma operação de marcas no segmento de bijuterias, acessórios e bolsas. A loja modelo da empresa estará funcionando, já está começando a funcionar nesse mês de agosto agora. Tem venda desses cristais Swarovski, que são bastante conhecidos, né? E eles têm à frente agora a Silvia Rachevski, que esteve durante muitos anos à frente do Shopping Total também. Foi uma pessoa que impulsionou muito. Parente, né? Do Marquinhos? Filha do Marquinhos Rachevski. Meu querido amigo. Filha do Marquinhos Rachevski, E recentemente esse shopping passou para o nome da Apse. Apse é a empresa que representa os investidores, já que o inicial, que era o M Grupo, né, perdeu o empreendimento, não pagou as dívidas dos credores, foi a leilão, não foi arrematado. Tem toda uma bronca lá com esse problema lá de shopping lá em Gravataí. Tomara que isso que saia de intervenção, de coisas judiciais e desencante tudo isso, porque muita gente perdeu muito dinheiro ali e a situação é bem complicada. Que deslanche esse investimento aí, que é bom, é emprego, é dinheiro, enfim. Eu queria dar meus parabéns a Porto Alegre. Pois não. Que continua tendo a cesta básica mais cara do país. Parabéns pelo título. Tem que lamentar, né? Continua. E ontem ainda eu citava isso aqui, falava reiteradamente como é que um estado agrícola, um estado que produz tanta coisa, pode ter a cesta básica mais cara do país. R$ 453,56. Rio Branco, no Acre, que não produz o que nós produzimos aqui, a cesta está em R$ 332,06. É R$ 120 a menos. No mês de julho, os produtos da cesta que mais subiram foram a manteiga e o tomate. A batata, a banana, a carne de primeira, o óleo de soja, o açúcar e o arroz tiveram as maiores baixas. Eu não sei por que aqui no nosso estado, aqui na nossa capital, onde nós temos esse cinturão verde aqui, nós temos um cinturão verde extraordinário aqui na Grande Porto Alegre, por que os legumes, por que as frutas, por que tudo isso custa tão caro aqui? Por que será que é tão caro viver em Porto Alegre? Por que Porto Alegre... O administrador é o pior parlamentar. Em Santa Catarina, tudo mais barato. A gasolina em Camboriú, eu falei ontem, R$3,39. Por que nós pagamos 4? O Vitorino já explicou isso aí. Mas eu digo... É tarifaço, é desdobre, é tudo em cima de nós. Isso aí. É imposto, quanto mais imposto, e todo mundo aceita, papapá. Não há. Hoje eu vi uma manifestação no centro, a manifestação dos professores e tal, ali na Borges de Medeiros, aí foi um tumulto para conseguir chegar aqui no morro e tal. Tudo bem, é um direito de todos a fazer as manifestações, professores inclusive, né? Que hoje terminou a greve, eles estão fazendo uma reunião para saber se vão entrar em greve, voltar a greve a semana que vem. Então a gente fica pensando a respeito de tudo isso. Eles decidiram, vão voltar semana que vem. Voltam a trabalhar. Quem? Os professores ou continuam em greve? Não, eu falei na abertura. Eu estava voando. Desculpa, eu estava voando. Eu estava filosofando. Voltam a trabalhar. Não, estava mesmo. Estava falando Estava mesmo. Eu estava vendo os aforismos aqui. Desaforismos? Eu quero dizer para vocês. Deixa o homem concluir. Enquanto o povo brasileiro continuar sendo cordeiro da forma como nós somos cordeiros para ser imolados, vamos todos ser imolados, vamos continuar desta forma. Falando, reclamando, e todos eles vão continuar ganhando milhões e milhões. Hoje, o Pedro Marusco, aquele, tomou 100 milhões de dólares. Sabe o que é 100 milhões de dólares em propina? Não dá para aguentar uma coisa dessa. Deixa eu te contar, então, já que tu está falando do povo brasileiro, já te passo a palavra, Carla. O Marcelo Guinato diz assim: magníssima bancada. Me desculpe, mas é como eu me sinto. Mas o país tem novo lema: Brasil, um país de otários. Isso é verdade. Foi o que ele disse. Aqui no WhatsApp, também com relação ao Brasil e à política, eu separei 3 para a gente conversar sobre isso. A culpa de tudo isso é dos paneleiros e dos que foram para a rua pedir o afastamento da Dilma. Dos que foram atrás do pato amarelo da Fiesp.
Colocaram esses marginais no poder, como se o vice da Dilma não fosse o Temer. A culpa é dos golpistas. Já o nosso telespectador Marinho Chu diz o seguinte: fica Temer, evitamos mais um turbilhão político e econômico. Não tem ninguém melhor para colocar. Aguardamos as eleições. Foi melhor para o Brasil. Bancada anarquista, vocês. Do lado de outro que é anarquista, não adianta. Não adianta, a gente não agrada ninguém. Difícil, né? Beijo, amo a Carla. Marinho. Obrigada, Marinho. E aí, para concluir, então, uma terceira opinião a respeito do assunto. Boa noite, dona Carla. Em plena sexta-feira, esse papo de política é dose para a mas se a gente não fala, eles dizem que a gente é alienado. Tanta coisa acontecendo. Vocês podem mais. Júlio Gravataí, para ele eu já respondi, calma, ainda tem bastante programa, e ele deu uma risada. Dona Magda, eu quero mandar um alô para uma amiga minha, Amanda Cabral, que é uma das mulheres mais lindas do Rio Grande do Sul, que diz que Chicão Tofano é o diferencial do jornalismo do Rio Grande do Sul, que eu faço estilo homem premium. Tem 3 tipos de homem. O homem standard é aquele que não vem com nada. É que nem carro pelado. E tem o homem comfort, que é o meia boca, e o premium, que é eu, que vem com tudo. É que nem você comprar um carro com ar, direção, ABS, teto solar, bababá, parque assista, aqui para perto de um... Não, o problema é o fora, querida. Porque eu rifo o problema. O problema comigo é o rifo. Entende? Eu não tenho pacote nenhum, não tenho filho, não tenho mulher, nada. Eu sou love forever, entendeu? Love forever. Love forever. Forever alone. Love forever. A pergunta que não quer calar, qual é a classificação minha do Marne nesses casos? Eu acho que tu é um standard com alguns opcionais. Seda. E o Marne? Uma Brasília. Tá. Então, deixa eu dizer o seguinte. Velho, babu. Já que vocês estão falando sobre carros, o nosso telespectador José Luiz Brandi Rodrigues, a respeito da Aldo, ontem eu falei sobre como era bom a GM, o Gustavo Vitorino deu uma aula de automóvel, não era a proposta, mas enfim. O seu José Luiz Brandi Rodrigues resolveu esclarecer ao Vitorino com relação aos carros beberrões da GM, né, que ele concordava em parte, pois há 3 anos a GM vem revolucionando seus motores, ainda alguns motores devem ser mais atualizados, mas aí ele fala de um Cruze 2017 do pai dele, uma Tracker 2017 com motores turbo, que fazem média na cidade entre 10 e 12, eu estou encurtando, tá? Porque eu não posso falar tanto quanto o Vitorino, senão nós vamos falar só de carro. Aí depois ele fala que a esposa dele tem um Onix ativo, motor aspirado, no modelo anterior era uma coisa, com a reformulação está bem melhor, enfim. Levando em contrapartida que moramos numa cidade truncada, acho uma boa média. Existe uma revolução nos motores dos carros da GM que passarão de beberrões a renovados. Obrigado, adoro a bancada, assisto religiosamente todos os dias. Não sou funcionário da GM, e sim servidor do TRE do Rio Grande do Sul. Atenciosamente, José Luiz Brandi Rodrigues. Ele falou rigorosamente o que eu tinha falado. Na verdade, ele não discordou de nada. Tá bem? Então tá. Mas é que eu só... Não, o que ele disse, eu também tinha separado esse WhatsApp, o que ele disse é que realmente o motor da GM, ele tinha essa mas tá capacidade de beber muita gasolina, mas que os últimos modelos, eles estão melhorando. É maquiagem. O motor do Onix, eles aumentaram o vão do comando de válvula. Por causa da aula de carro ontem. Então tá. Eles aumentaram o vão do comando de válvula. O motor esse 1.4 do Onix. Para almoçar comigo amanhã, que tu acha? Pois é. Adivinha quem vai pagar? Boa noite, Magda Beatriz. Ontem o Marne não falou dos aniversários do dia. Pedro Décio. Falei. Pedro Décio. O senhor é muito apressado, porque nós falamos do programa da meia-noite. Falamos horrores. Tem programa depois maior. Nós falamos sim. Não no programa das 20 horas. Falamos depois na reprise à meia-noite, que eu comento com vocês. Como nós não temos compromisso com a rede nacional, temos oportunidade de um tempo um pouco maior, nós temos um programa um pouco maior também à meia-noite. Pelotas está enfrentando um grande problema, que é o problema da gasolina. Muitos postos estão sem gasolina. Eu falar de um aniversário. Fala. Então fala. Eu ia falar do Pelotas. Porque nós temos um telespectador que está de aniversário hoje, que se chama Paulo. A mulher dele se adiantou e ontem ela me passou no Face
um pedido para que a gente cumprimentasse o Paulo pelo dia de hoje, que está de aniversário, parabéns da bancada, e pediu também que dissesse a ele que tem 4 mulheres maravilhosas que também desejam a ele toda a felicidade do mundo, que é a mulher dele, a Lena, a Maiara e as netas Manuela e Marina. Toda a família está assistindo nesse momento. Muito bem. Estão comemorando o aniversário do Paulo com a Atualidades Pampa. Muito bem, Paulo. Parabéns, então. Paulo. Feliz aniversário. Quem mais está de parabéns, Marco? O Louis Armstrong. Esse não precisa falar muita coisa. Esse é um homem maravilhoso, trompetista, cantor, high society, aquela voz diferenciada. Esse realmente foi um cidadão acima da média, foi um verdadeiro gênio. Roberto Burle Marx, o paisagista, o arquiteto paisagista, que fez tantas obras fantásticas, principalmente no Rio de Janeiro, ali no aterro. No Aterro da Glória, ali no aterro, aquele aterro maravilhoso ali do Rio de Janeiro. Wilson Fittipaldi, o pai do Emerson Fittipaldi e do Wilson Fittipaldi, que foi radialista, trabalhou muitos anos na Rádio Pan-Americana de São Paulo. O governador, o ex-governador, por 4 vezes governador de Brasília, Joaquim Roriz, hoje completando 81 anos de idade. O Billy Bob Thornton, ator americano também de aniversário no dia de hoje. E a minha saudação ao 56º aniversário do senhor Barack Obama. Barack Obama. Solteirinho. Sério? Tá. Sim. Separou da Michelle? Mas onde é que tu estava quando a gente falou disso no programa? Não assiste o nosso programa. Não, vocês falaram que estava ruim. Vocês falaram que a coisa estava ruim. A imprensa americana, os sites de fofoca, eles não vão convocar uma coletiva para dizer que se separaram, né? Mas Isso vão aí fazer é que tudo nem o William, especulação de... É que o William tem a Rede Globo por trás, a Rede Globo tem uma central de gerenciamento de crises dos casais da empresa, e aí eles comunicam oficialmente. Eles comunicaram através do Twitter, né? O William Bonner e o... Sim, mas é tudo... Sim, tudo tem um staff por trás. Tem o staff da central de relacionamento. O que sai na imprensa norte-americana é que sim, estão separados, Barack e Michelle. Então eu quero dar meus parabéns ao Barack Obama pelo seu aniversário. Ele foi um homem importantíssimo na política internacional, um homem brilhante. Só acho que nessa separação dele com ela, ele vai perder muito. Ela é mais inteligente. Te lembra, se tu fizesse um rewind do programa, quando falaram desse casal, Barack Obama, esposa, eu disse que preferia o casal Trump, porque o casal Trump tá pelo bife, a mulher, tá pelo business love, não separa. Agora vem mulher com personalidade muito forte, com muita atitude, dá isso aí. Terminou com o lar. Como assim? Esse Mulher tipo não pode ter personalidade Esse tipo de mulher, eu tô fora da operação. Como assim? Desmancha, porque ela acha o seguinte, eu quero procurar minha felicidade, isso pode tudo. A mulher tem que ser submissa, agora não pode ter personalidade. Do business, senão essa não separa. Não fala essa besteira. Vem com essa ideia. Vamos fazer o seguinte, vocês fazem como a Carla faz. Vocês viram que a Carla, quando a gente está fazendo algumas coisas, a Carla guarda os WhatsApps para depois usar. Guarda esses comentários. O Marco não consegue terminar a lista dos aniversários. O Nelson, Guarda pra ti, Nelson Ned me dizia exatamente isso. Olha, você nunca deve ter uma mulher inteligente demais. Exatamente. O Nelson Ned me dizia que tem que ter uma mulher burra, linda e burra. Isso aí é porque a mulher linda e burra, ela faz tudo que quer. E a mulher Inteligente lá, é própria. Eu quero ser feliz, bababá. Eu achei o babadão legal. Calaveira, o Marcos Calaveira, hoje cidadão, músico brasileiro, cidadão americano. Eu ouvi ele falando um inglês perfeitíssimo. O Marcos, que era o jogador, o grande goleiro, campeão do mundo de 2002. Desculpa, acabei de espirrar. Com 2002, campeão do mundo. Bom, são esses os aniversariantes. E eu quero ter mais um aniversário de morte. A doutora Marie Curie, ganhadora, a única mulher que ganhou 2 Nobéis. Ela ganhou de física e de química. Encerrou. E falando em morte hoje... É bem humorada. Ela era, né? Porque ela já faleceu. Ela ri bastante. Chicotofone, chega um pouquinho mais perto da Deixa Carla. uma nota fúnebre aqui, triste para a música brasileira. Morreu Luiz Melodia. Não deu tempo. Luiz Melodia, nossa pérola negra, o criador de Juventude Transviada, o criador de Estácio, Onde Estácio, criador de lindas canções. E, para quem não sabe, o Luiz Melodia foi praticamente um dos caras que introduziu o reggae no Brasil.
não se pensava em raça negra, não se pensava em banda de reggae ainda no Brasil, e ele gravou uma música no final dos anos 80 e início dos anos 90 chamada Só, que deve ter sido, na minha opinião, o melhor reggae brasileiro gravado até hoje. Ele tinha swing, né? Só, criada pelo Luiz Melodia e que, na minha opinião, abriu as portas do reggae no Brasil. Luiz Melodia morreu aos 66 anos, ele tinha leucemia, fez um transplante de medula, mas não resistiu e perdeu a vida. O transplante até deu certo. Funcionou por um tempo, ele não resistiu, depois, foi a quimioterapia. Eu sei que ele está sendo velado nesse momento no Estácio, na escola de samba Estácio de Sá. Estácio, onde ele nasceu, o bairro que ele amava, o bairro que ele imortalizou na música Estácio, e vai receber todas as homenagens da música brasileira, porque era maravilhoso. E hoje teria a festa dos 90 anos da Estácio e foi tudo cancelado. Pois é. Da morte dele. E sem dúvida alguma ele foi um artista maravilhoso, voz inconfundível. Uma coisa maravilhosa. Não é porque morreu. Ele é maravilhoso. Ele é do tempo que... Não tem como não gostar. A voz dele não tem comparação, o swing dele não tem comparação. Eu recomendo aos jovens, ouçam Juventude Transviada, ouçam Estácio Only Estácio, Juventude Transviada, ouçam Pérola Negra, ouçam essas canções. Ele era realmente maravilhoso. Ô, Chicão Tofani, eu tenho que voltar um assunto aqui, porque eu fiquei mega preocupada. O Chicão Tofani, entre os aniversários citados pelo Marne, ele largou uma frase que está batendo no meu ouvido, assim. Meu lar já foi desmanchado por causa disso. Exatamente. O que houve? Não, porque eu fui casada com uma mulher muito bonita, mas muito inteligente. Casado quando tu mora junto. Não, sim, mas você foi casada? Não, casada? Casada. De repente me enganei. Eu vi mal. E a mulher muito inteligente, muita atitude, muita personalidade, gostava de impor. Que deu, desmanchou a história. Mulher não é para isso, mulher é uma coisa lírica, maravilhosa, para ser admirada. Então pega o gerente de banco e sobe para a serra, dá na mesma coisa. Porque tu quer discutir ideias, mulher que discute muito, que tem personalidade muito forte, é um rolo. É ruim para você. Você tem que ver a mulher que é uma coisa bacana, parceira, companheira e maravilhosa, linda para você criar um poema para ela. Isso é um objeto de uso pessoal. Mas exatamente. Olha nós estamos brincando. É sério, nessa sexta-feira, dia da cerveja, eu preciso ouvir um comentário desse. Eu concordo contigo, se a mulher banca o lar. Se ela chegar e dizer assim, Valentina, só vou ver. Agora, só um pouquinho, só um minutinho. Segura só um pouquinho. Olha só o interesse da pessoa. Se a mulher chega com alta atitude e diz assim, Francesco, tu fica em casa, cuida dos filhos, Francesco, tu arruma a casa, faxina a casa, só que eu vou à luta, vou batalhar, vou ganhar uma grana legal, vou pagar a casa, o carro, prestação, vou bancar toda a operação. Francesco espera ela na banheira de hidromassagem com os nenê tudo do lado. Agora, Francesco tem que batalhar o dia todo, que nem um cão nessa guerra, e passar fome, que nem um leão, batalhar, matar um leão por dia. Chega em casa, a mulher tá com atitude, botando na cara. Que isso? É o meu poderoso chefinho. Dá um estilo Jéssica assim, gritando contigo. Eu dou um cartão vermelho e saio. Olha só. Licença, tem duas coisas aí completamente impossíveis. Ai, meu o Chicão trabalhando o dia inteiro e o Chicão com 6 criancinhas. Não, 6 criancinhas numa prole. Tem uma terceira coisa muito errada, está me ofendendo. Não porque eu só grito para falar, para conseguir falar, porque senão eu não consigo, entende? Não eu não grito, eu não sou barraqueira como tu diz que eu sou, eu não grito com as pessoas. Mas ele não foi Eu não falei isso aí, Magda, corrige, não ofendi. Então, saiba se expressar, por favor. Mas não, ele não está te ofendendo. Só que ele não está te ofendendo. Tem uma coisa bem diferente da outra aí. Tu diz que a mulher ela não pode querer ser independente, ter pulso firme. Então ela trair um homem, querer um homem bombado é outra coisa. A mulher, mau caráter, ela... Não, mau caráter não. Mulher que manda muito, ela tem que bancar a operação. Pega o carnê da net, pega da internet, pega o telefone. Eu posso encerrar essa discussão? Posso encerrar essa discussão? Eu não sei porque que vocês discutem tanto se vocês... Não tem nada a ver. Vocês
Pensam muito diferente. Vocês são muito diferentes. Mas Mas eles vão acabar juntos. Não, pelo amor de Deus, não digam isso. Pior que Olha só, tudo bem. Então traz o namoradinho aqui, sei lá, e faz a mensagem que eu vou fazer, que o meu convite já está no mercado. Não deseje isso pra mim, pelo amor de Deus. Leonardo fora disso. Estão me ofendendo aí, né, Magda? Não, mas não dá bola. Não dá E bola. a dona Magda tem uma personalidade forte? Não, a dona Magda está acima disso aí. A dona Magda é uma mediadora, é diferente. Ela não toma nem partido meu nem dela. Ela media. Mas ela está correta. Cada Não, um você tem a me sua ofende. opinião, Tem. só que Mas, então, eu tenho que discordar. Nós temos alguns WhatsApps. É, isso aí. Vamos lá. Para ofender tem que ter bala na agulha, né? Na presença do carinho, de palma de olho azul. Hoje é o dia da cerveja, não vamos brigar. A produção podia providenciar uma Hoje é cervejinha, o né? dia da cerveja. Isso. Eu tô sem cineta, então quando eu tô sem cineta, eu dou com a pasta. Então eu bato Joga com a pasta. água no Chicão. Né, O vamos ver. Chicão, Sou vítima. o Chicão é bem convencido, mas parece gente boa. Muito. Foi o único da bancada que me aceitou no Facebook. Boa noite, Pedro Henrique, Cidade Baixa. Ô, Pedro Henrique. Carla, diz pro Chicão que a mulher submissa tá ficando pra trás. Antigamente, ele tá na pré-história. Tudo bem. Calma! Vai trabalhar, querida. Vai pagar um carro legal. Vai bancar a Vai operação. bancar a operação, até a Cris está dizendo. Carla! Não, não tô puxando. Ela tá acima. Terceiro Tô aqui. WhatsApp. Tu acha mesmo que a Cris concorda Por favor, contigo? Fala por sério. A Cris Carla, a Jéssica deve ter nascido no tempo da Cinderela. Por favor, Ela é a leia Cinderela, isso. gente. Eu não queria te contar. Mas e por que isso? Tá, fala Por pra quê? ela, então. Me Fala explique. pra ela. Ela tem o direito de sonhar. Ela tem o direito. Jéssica, tu é uma princesa e pronto, acabou. Eu sou Mas Jéssica, a gente correta. assistiu Eu sou sempre correta. Cinderela, Bela Você é o que você Adormecida, Eu Branca sou de correta. Neve. Tu é a princesa de mundo de pessoas Shrek, por isso que não dá certo. Exatamente. Não dá certo. Eu sou Vocês nunca Fiona. vão concordar. Não vamos. Só vamos. Fiona. Não, olha aqui. ó. Agora vamos dar. Pra mim não é indiferente essa operação. Tá, então tá, indiferente. Pessoas A operação é diferente. A nas operação é tortas vão diferente. morrer torta. E vivem com os tortos. O pior é viver com os tortos. Não, com os tortos. Com os tortos. Pra não Comigo, né? ofender, Viver na tu tens boa. a oportunidade. Viver uma aventura toda Fala dia. direito. Senão ela já vai te pegar pelo português. Vai Aí pegar pronto. pra virar. Ah, tá bom, mas tá certo. Tá bem. Eu tá bem. finjo às vezes. Olha o Trump. Trump tirou 17 dias de férias, tá? Em seu clube de golfe em New Jersey. Tá bem? E as pessoas me perguntam se é verdade, se ele já começou a construir o muro do México. Claro que não, né? Não, o Muro do México está orçado. E já estão Tá Ele já está orçado. Mas sabe tudo, E tem a o, resposta. e foi o, aprovado. e o Donald, Quem vai pagar? o Donald Trump. Não, essa história de fazer o México pagar, o México não vai pagar, mas Mas não ele, existe, isso aqui que né? ele vai fazer? Ele vai Ele criar vai construir, sobretaxação. depois Ele vai sobretaxar produtos mexicanos nos Estados Unidos para que, poder cobrir pra que cubra essa despesa. Então, a expressão que ele usou, o México vai pagar, tem esse componente. Agora, tem um negócio aí complicado que o Donald Trump não se deu conta, que é o seguinte: E tu te desse. são dezenas, centenas, milhares de americanos que têm negócios no México. Empresas E americanas. eles não estão gostando, principalmente na área de turismo e na Vai área de dar hotelaria. retaliação? Sim, claro. Na área de turismo e na área de hotelaria. Assim, ó, tá bom, a economia americana é muito maior que a do México, mas não dá para tratar o México como um país pé de chinelo. Aquele Wall Street mexicano que eles têm lá, que é uma ilha, uma coisa business. completamente Business, diferente. é. Quando tu chega naquele bairro, parece que tu não tá no México. Não, Não, até, não tá no México. até Cancún. Cancún é Sim. americano. Americano. É, Americanos, não tá no investimentos lá, México. 90% Aqui é é americano. só americano. As redes de hotéis são americanas. As lojas de luxo, os shoppings. Então, assim, eu acho que o Donald Trump tem que ir devagar com esse negócio. Porque- Agora, sobre as férias do Trump, gerou muita polêmica, porque ele, como empresário, ele sempre teve uma postura muito direta com funcionários que pediam férias ou queriam tirar férias. Não, quem quer tirar férias é porque não está gostando do trabalho. Quem quer tirar férias não está feliz, porque lá nos Estados Unidos não tem isso, né, Vitorino? Tu me corrige se eu estiver errada. Essa legislação que tem 30 dias de férias anuais. Não. Por ano, né, anuais, não tem isso lá. E aí ele sempre reclamava dos funcionários que pediam E férias. falava do Barack Obama também. Ele falou do Barack Obama. Aí, falando do negócio das férias. falava que o Obama tirava férias, esquiava e tal. Mas, né, tá aí, ó. Viu? Só? Tá pagando. Escuta, falando em pagar e o
O bilionário agora do Neymar. O Neymar foi o seguinte, tem uma história engraçada hoje. Quando divulgaram a cifra, 222 milhões do contrato do Neymar, de euros, ele recebeu uma mensagenzinha assim no zap dele da Bruna Marquezine. Oi, sumido. É o meme. O Neymar foi apresentado no Paris Saint-Germain, já treinou e amanhã será apresentado no estádio Saint-Denis da França, como aí o grande reforço, a transação milionária, a maior transação do futebol internacional. Neymar disse na entrevista que não foi por dinheiro que ele foi para a França. Foi por amor. Não foi por amor. Ele viu o futuro. Deixem ela falar depois. Eu acho que foi por dinheiro? Foi. Mas não foi, acho que não foi só por dinheiro. Acho que só por dinheiro ele iria para a China. Ele disse que ouviu Deus. Deus disse para ele, eu ouvi. Ele disse que ouviu Deus. Ele fala com Deus, né? E olha como as coisas se interligam. A prefeitura de... Será que Deus está ocupado ainda? Tá. Eu vou falar. Ele está ocupado com o Neymar, dando conselhos para o Neymar. E olha só, Magda, como as coisas são todas elas interligadas. A apresentação do Neymar seria na Torre Eiffel, a exemplo do Ibrahimovic, quando chegou em Paris. A prefeitura de Paris tinha liberado a Torre Eiffel para ser um grande espetáculo, afinal de contas, seria fotografado e veiculado no mundo inteiro. Mas devido aos ataques terroristas, o medo de um possível atentado terrorista, as autoridades resolveram cancelar a apresentação de Neymar na Torre Eiffel. Ele se apresentou no estádio Saint-Denis. Agora, o Neymar é uma peça, né? O cara vai assinar um contrato de 220 milhões de euros. O cara vai com uma blusa regatinha com o símbolo do Batman. Tá muito, né, andando. Olha, eu vou dizer uma coisa pra Ele tá andando e andando mesmo. É o Cavalo de 7 de setembro. Tava calor. Agora o Paris Saint-Germain ficou feliz, porque no primeiro dia do Neymar, eles já venderam 1 milhão de euros em camisetas do Neymar. Eles vão ganhar 1 bilhão de euros com ele? Imagina. É o que eles esperam. Ninguém vai fazer um negócio. A única coisa que eu lamento, eu vou ser bem honesta pra vocês vão dizer que eu sou cafona, que eu sou velha, que eu sou calhorda. Mas eu acho que esse menino, ele podia se educar e se instruir um pouquinho mais, né? Ele não sabe falar. Se polir, né? Ele não sabe responder as perguntas. Investir nele, na educação dele. Eu acho que ele podia aprender alguma contratar coisa. Um professor de etiqueta, alguma coisa Não é nem etiqueta, Carla. Assim, ó, ele poderia falar um pouquinho melhor. Uma fonoaudióloga. Não, falar melhor. Tem um expressar melhor, entendeu? A moça, os repórteres, ele não está mais no Brasil, ele não está mais, sei lá, de onde ele é, qual é a origem dele, está falando para o mundo. Ele tem uma oportunidade de crescer como homem, culturalmente, sabe? Não quero que ele seja, sei lá... Eu concordo contigo. Sabe? Mas assim, de saber falar, de dizer a importância que tem na vida dele, até cultural, ele está no mundo, convivendo com outras pessoas, porque tem tanto jogador de futebol mais culto, entendeu? Que ele saiba responder as perguntas. Ele diz a mesma coisa, assim, a menina Mariana, aquela que é daqui, a Becker, que é daqui de Porto Alegre, tentou desenvolver uma conversa com ele não sabe falar, gente. Não rende. Ele não sabe falar, ele não sabe conversar. É muito superficial. É superficial. E tu sabe o que me chamou a atenção? Ele foi para a Europa há 4 anos, né? Com todas as condições, com grana, com tudo. Ele poderia ter aprendido um inglês para dar uma entrevista em inglês. Sabe? Que até isso. Ele podia ter aprendido um idioma. Ele podia saber alguma coisa de mundo, alguma coisa de vida, alguma coisa de coisas importantes, de coisas de... Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe como é, por exemplo, a Angelina Jolie? A Angelina Jolie é uma mulher que se destaca. Uma cidadã do mundo. Eu entendo a Angelina Jolie se destaca como uma mulher ativista no mundo. Uma cidadã do mundo. Sim, mas eu entendo o que vocês querem dizer, só que tem uma coisa. O jogador de futebol moderno hoje, ele é preparado para ficar de boca fechada até os 35 anos. Ele não quer se envolver em polêmica, ele não deve se envolver em polêmica. Jogador que se envolve em polêmica é seguinte. Olha o caso do Felipe Melo aí. Eu posso citar mais meia dúzia de jogadores para vocês que falam demais e se envolvem em polêmica. Não é falar demais, Gustavo Vitorino. Eu não estou querendo que ele fale demais, eu quero só que ele saiba falar. Pelo menos tem algum conhecimento. Que ele saiba responder uma coisa. Por exemplo, que não seja, Deus, que eu ouvi Deus, o meu pai não queria, os meus colegas.
colegas, eu sei jogar futebol. Eu queria só que ele soubesse falar. Que ele soubesse desenvolver uma conversa com uma repórter. Eu não quero que ele opine sobre... Pro bem dele, né? Pro bem dele. Eu não quero isso, Gustavo. Eu acho que um cara que consegue se expressar muito bem é o Ronaldo e o David Beckham. São dois ex-atletas mas que tá falando se tornaram de universos diferentes, né? O David Beckham vem de uma cultura, o David Beckham vem de uma cultura completamente diferente. E o Ronaldo fala agora. Porque o Ronaldo... Pega as entrevistas do Ronaldo quando ele jogava no Cruzeiro. Pega as entrevistas do Ronaldo quando ele jogava no... Tudo bem, mas quando ele já foi para a Europa, já mudou. Sim, mas ele ficou a vida toda na Europa. Bom, quando ele voltou pro Brasil... É a minha opinião. O Neymar tem 24 anos. É a minha opinião. Eu concordo com a Magda. Eu acho que eles deveriam ser mais cidadãos do mundo. E não vai aproveitar, é o Ronaldinho. É o Ronaldinho, que só sabe cantar, tocar pagode, não sei o quê. Tá mais preocupado com a festa. E tá com 30 anos e continua igual. Pessoas que não aproveitam, entendeu? Não aproveitam. Dona Magda, eu trouxe aqui, eu vou mostrar um dicionário de citações, um dicionário de filosofia, já que você falou em cultura, e eu acho que a cultura é fundamental, o conhecimento é fundamental, e a única coisa que diferencia as pessoas... E aí eu extraí duas frases que eu vou ler rapidamente aqui. A primeira frase do grande Goethe, Johann Wolfgang Goethe, que disse o seguinte: se um arco-íris dura 15 minutos, não o olhamos mais. Isso quer dizer o seguinte, que quando a coisa é bela, ela pode cansar. Então o arco-íris, mais lindo que o arco-íris, mas você aguenta ficar 15 minutos olhando para o arco-íris? E a outra frase é do grande Jean Bertrand. Essa aqui, Chicão, é fantástica. Quem mata um homem é um assassino. Quem mata milhões de homens é um conquistador. Quem mata a todos é um Deus. Olha que coisa fantástica, do Bertrand. Esse dicionário filosófico de citações... Achei demais esse livro. É da Folha, foi lançado pela Folha de São Paulo. Eles têm uma coleção muito grande dos grandes filósofos. Os dois estão se comunicando? Eu tenho parte dessa coleção, e tenho centenas de livros de filosofia. Eu sempre recomendo às pessoas. Um amigo meu me disse, mas vem cá, lê filosofia, filosofar, mas para quê? Isso serve para alguma coisa? Serve sim, serve para mim, serve para o meu interior, né? Porque a minha casa sou eu mesmo, a minha casa sou eu, e quem arruma a minha casa sou eu, é através do conhecimento e da leitura. Só isso dá um prazer extraordinário, a pessoa saber, conhecer. Olha aqui, ó, a respeito do nosso congresso, é que assim, ó, a gente tem que, cada um tem os seus assuntos, cada um tem as suas preferências, cada um tem as suas coisas, e graças a Deus nossos telespectadores gostam de todas as coisas que as pessoas trazem ao programa, senão não seria o sucesso que é. Boa noite, corajosa e charmosa bancada. Nosso congresso é o resultado de permitirem pessoas sem escolaridade nenhuma se candidatarem alugando um partido. Tem de tudo lá, menos pessoas esclarecidas e que, de alguma forma, mostraram empenho e capacidade para cursar uma faculdade ou curso de nível médio. É nisso que dá. Concordo que tem que fechar já aquele anto de ignorantes, hipócritas e corruptos. Davi Hilgert, de Araricá, aqui no Rio Grande do Sul. No WhatsApp, a nossa telespectadora está dizendo que o programa está bem bagunçado hoje e que ela fica muito nervosa quando o Chicão e a Jéssica batem boca. É muito bate-boca, ela fica muito, muito, muito nervosa. Eu e meu marido não perdemos um programa, abraço a todos. Nilva Porto. Nilva não fica nervosa não, respira. O Vitorino, você prefere ouvir a Jéssica falando ou o Chicão? A Jéssica, mil vezes. Imagina. Eu prefiro o Chicão. Uma voz suave como essa, uma voz gentil, feminina. Às vezes é meio irritante. Uma voz com personalidade, coisa e tal. Muito obrigada. Uma voz que tem fundamentos nas coisas que diz. O Chicão também tem fundamento nas coisas que diz. Ele tem fundamento, isso. Eu prefiro o Chicão, sinceramente. Ai, Cris, olha... Olha aqui, ó. Como tu me decepciona. Davi Hilgert, sobre o Neymar. Só voltando para a quinta série. Abraço a todos. A pessoa vê na rua aí, dizem. Muquirana para mim. Essa muquiranagem. Dona Magda, eu queria completar aquela notícia que sobre Pelotas, sobre a falta de gasolina em Pelotas. Eu conversei com alguns amigos hoje de Pelotas, dois amigos. A gente não deixou de complementar, desculpa. Rapidinho, só falar da falta de gasolina. As pessoas estão apavoradas em Pelotas. Alguns postos ainda têm gasolina.
gasolina, filas e filas, porque os caminhões não conseguem chegar para abastecer os postos lá em Pelotas. E como esse programa tem uma grande audiência em Pelotas, é impressionante. Estão com grande problema. Eu fiquei muito preocupado e isso aí tem que ser uma situação que tem que ser resolvida. Não sei porquê, mas alguém tem que resolver. Como é que as pessoas vão passar o final de semana sem gasolina? Ah, mas eu posso ir no outro município. Mas peraí, como é que se eu não tenho gasolina, como é que eu vou ir ali a Turuçu, do lado, Pedro Osório, sei lá qual é o lugar, para colocar gasolina no carro? Então isso aí tem que ser resolvido. Não sei se já foi resolvido, mas não acredito que não tenha sido, porque até o até o final da tarde as coisas continuavam bastante ruins lá na minha querida cidade de Pelotas. Olha que absurdo, né? Não tem gasolina. Não, e vai começar a faltar, por exemplo, na Ceasa, o desabastecimento vai atingir, porque os caminhões pararam mesmo. São 330 mil habitantes, pararam mesmo. Não, e não é só lá, eu digo, vai atingir os grandes centros urbanos, porque os caminhões estão parando. O abastecimento, hortifruti Grangeiros, esse tipo de coisa, é um abastecimento diário. Sim, apodrece, né? Fica um dia parado. Sim, a coisa, olha, estão brincando com uma coisa muito séria. A nossa telespectadora Cláudia Rusch pergunta qual é o dia do aniversário do Marne e da Cris. 8 de setembro. Eu, 12. 8 e 12. 12 de setembro. Ela deve ser virginiana também. Ou seja, dia 10 tem festa. O Juscelino Kubitschek era dia 12. Ah, é? E o Castelo Branco também, Marechal Castelo Branco. A Jéssica já fez, né, junto... 15 de julho. E tu, qual é o signo de vocês? Câncer. Câncer. Belíssimo signo. Eu 15 e a Carla 14. Isso, bem perto. A Cláudia Rusch, ela adora o programa e gosta quando dá polêmica, kkk. Isso aí. Gosta de briga. Mas olha, eu não consigo... Não, é que eu vejo, sim, algumas situações, né? Falar sobre preconceito hoje em dia cansa, né? Porque a gente vê muitas situações de pessoas preconceituosas, mas ler notícias eu acho que choca mais ainda, né? Porque abrange mais pessoas. Um advogado ofereceu uma banana a uma aeromoça, uma funcionária de uma empresa aérea, e foi preso em Belo Horizonte. Olha que absurdo, porque ela é negra. Simplesmente um advogado, Vitorino, resolveu oferecer uma banana. E ele não foi preso? Foi preso em flagrante, isso em Belo Horizonte. Como é que o cara faz no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Um absurdo. Eu não sei. A gente acaba não se chocando mais com essas histórias, porque se torna tão corriqueiro, um agente do direito fazer isso. Um agente do direito. Uma pessoa que deveria defender a vida. Do nada ele tirou. Aliás, animal, não, estou ofendendo o animal. Da bolsa. Não diga animal, porque os animais são amorosos, amáveis, leais. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa. Eu tinha um e-mail falta de respeito, grosseria, tudo junto. Ele foi preso, né, por injúria racial em flagrante no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Mas olha, que tristeza. As pessoas que pensam assim, pensam tão pequeno, não leva a nada, né? Tu ia falar o quê, cara? Não, agora falando em advogado, eu ia falar sobre uma coisa, mas falar sobre advogado, eu resolvi perguntar para o Vitorino como ficou a história do Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina, que o advogado... o pau comeu, né? Desembargador. O desembargador que acusou o outro desembargador. Não, o advogado... Eu coloquei no ar na Rádio Pampa aquela coisa. Sim. Ontem, durante o programa aqui, eu recebi uma mensagem de um colega advogado lá de Santa Catarina, dizendo, olha, o circo pegou fogo, acaba de ser interrompida uma sessão. Ele estava no Tribunal de Justiça participando de uma outra sessão de uma outra Câmara. E foi uma correria, porque todo mundo viu no vídeo hoje que foi uma abafa, né? O que aconteceu hoje durante o dia? Esse advogado que fez a acusação é um senhor octogenário, conhecido em Santa Catarina. Felisberto Odilon Córdoba. Isso, respeitado, doutor Córdoba é respeitado em Santa Catarina, um advogado, um senhor com mais de 80 anos, que tem uma história no direito, e ele disse que tem provas, ele tem testemunhas e provas de que o desembargador mandou um emissário lá pedir 700 mil para ele ganhar a ação, que era o relator da matéria. O desembargador ganhou da outra parte 500 uma proposta mil de 500 mil. Mil. Uma contraproposta para ele no valor de 700 para ele ganhar. E essa proposta teria vindo de um interessado, que é no Rio de Janeiro. O valor da ação é 33 milhões e 500 mil reais.
E aí ele ainda disse, nós não estamos em Brasília, nós não estamos no isso aqui não é a Câmara dos Deputados. Exatamente. Santa Catarina. Nós estamos no Tribunal de Justiça. Ele foi bem enfático. Chamou o cara de vagabundo, né? Chamou de tudo. Chamou de tudo. Chamou de tudo. Agora foi um momento de constrangimento. Não, eu quando vi aqui, eu custei a acreditar, né? Eu digo, Sim, Vai prender um homem de 80 anos? não, ele deu voz de prisão, mas o presidente da Câmara não disse, não. Retira ele, só se retira, vai embora. Aí o advogado foi embora. Mas o velhinho, olha da forma como o velhinho falou, eu achei que ele ia ter um troço. Né? Parecia. Não sei se alguém viu o vídeo hoje. Eu vi. Mas eu achei que ele ia morrer na tribuna, de tão indignado que ele estava. Foi uma loucura. Ele estava indignado, ele disse, olha aqui, onde é que já se viu? Onde é que já se viu um tribunal de justiça, uma sessão da Câmara? Os desembargadores vão pedir dinheiro para ganhar a causa. Sabe o que me assusta, Magda? Me assusta o fato de que a Lava Jato e essas operações de moralização que estão passando o Brasil a limpo, até agora atingiu em cheio o Executivo, atinge em cheio o Legislativo e não passa nem perto do Judiciário. E a ex-ministra Eliana Calmon disse, a Lava Jato tem que chegar na toga, porque se não chegar na toga não vai mudar muita coisa não. Já que vocês estão falando sobre advogados, deixa eu dizer para vocês que tem uma telespectadora que mandou também uma situação bastante desagradável. Até pede para omitir o nome. Ela diz o seguinte, um advogado, o que se acha sobre isso, em especial tu que é um advogado? O advogado que quase não passa informações ao cliente, que o cliente precisa ir atrás do advogado para saber detalhes do andamento do seu processo, por exemplo. Que não gosta que os clientes o procurem para saber sobre os processos. É normal isso? Existe advogado que age assim, só precisa saber dessa informação. E se não for normal, o que se deve fazer a respeito? Não, o advogado tem a obrigação de atender o seu cliente e dar informação ao cliente. Claro que existe o limite da razoabilidade, né? Um processo na justiça tem um trâmite demorado. E o menos culpado disso é o advogado. Não digo que o advogado não possa ter, eventualmente, culpa em alguma demora. Mas o advogado, ele recebe prazo do juiz. Olha, apresenta o documento. Ele não pode perder o prazo. 5 dias para apresentar, 10 dias para o recurso, pode 15 dias para o recurso, para agravo, para não sei o que. Né? Então, o advogado cumpre os prazos. Agora, é aquela história, o processo na justiça, ele é lento. Porque o juiz não tem prazo. O que faz um advogado normalmente? Conversa contigo, pega o que tem que fazer, explica o que vai fazer e te mantém informado sobre o andamento. É ou não é? Sim. Né? É o certo, é a obrigação. Né? Olha, agora isso vai ter que voltar, vai demorar. Agora, também se eu me atrapalho, se eu acho que está demorando, aí eu vou te ligar, vou dizer, como é que está o nosso processo? Vai dizer, olha, infelizmente, ainda está em tal lugar. Posso mandar para o senhor... Mas não pode achar ruim nem dizer, não me liga. Não, aí não. Claro que não, né? É grosseria. Então, não... O que o advogado faz é o seguinte, olha, ele entra na internet com a senha dele, depois baixa o slip do processo. Eu faço isso, baixo o slip do processo, o processo está na mesa do juiz, está aqui. Dá para fazer isso, né? Então, eu acho que essa pessoa que está... o que você pode fazer? Eu não posso fazer nada. A mesa está na mesa do juiz, ou está no cartório. Então, assim, o que eu faria para essa telespectadora? Pede para ele te dar uma cópia disso. Pede. Eu quero, porque eu preciso, eu quero saber qual é a situação. Ele tem como ver. Tu não pode ver, porque tu não tem acesso. Mas... pede para ele ver, ele vai te dizer, é um documento. É que sabe o que acontece, Magda? Onde é que está o teu processo? O Conselho Nacional de Justiça decidiu que as partes têm acesso ao processo, independente de ser com advogado, via advogado ou não. O que isso acontece? Isso provoca um tumulto nas varas judiciais terrível, porque as pessoas vão lá, pegam um processo desse tamanho, ficam no balcão folheando o processo e não entendem 80% do que está escrito. Não entendem 80% das peças processuais, as expressões usadas pelo magistrado, pelos peritos, pela outra parte, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública. Então, assim, as pessoas pegam no balcão um processo dessa altura e ficam assim, aí chamando, ô moço, o que é isso aqui? Mas ela pode fazer isso que eu sugeri para elas. Sim, eu acho que ela deve fazer isso. Se ele não te der isso, é porque ele está de má fé. Pede para um advogado. Agora assim, pede e dá um tempo. Dá um tempo para ele pegar. O advogado não pode entrar dentro do cartório e dizer, tem que julgar o meu processo. Ou eu dizer para o juiz, julga o meu. Olha aqui, agora eu tenho um pacote de perguntas para a mesa, da Andréia Lima. Carla, teu cabelo está demais.
Obrigada, Andréia. Fiz de uma mamãe com a Débora. Jéssica, você fica melhor com o cabelo liso. Muito obrigada. Por favor, Jéssica, para de brigar com o Chicão. Ai, é impossível, Tá né? pedindo demais. Adoro todos vocês. Marne, Não manda um exija beijo tanto. pra mim. Andréa Lima de Canoas. Beijo, André. Muito bem. Beijo. Bom final de semana. Beijo. Boa noite. Se a Carla ler a minha mensagem, vou soltar fogos de artifício. Simples assim. Vocês são lindas e belas, portanto, se sobrepõe à feiura dos homens da bancada. Que isso, que Algemiro agressão. de Pelotas sem gasolina. Sem gasolina. Tá bom, Algemiro. Algemiro. Algemiro de o Pelotas, Algemiro, tá. Algemiro. sem gasolina. Tá bom, Algemiro. Você Olha mesmo. aqui, ó. Pois na nossa Câmara de Vereadores de Porto Alegre, agora nessa última terça-feira, dia 1º, passou a vereadora mais jovem da história de Porto Alegre. A Rousseff. A Rousseff. Fã de Dilma Rousseff. Exatamente. Carolina Rousseff. Fã de Dilma Rousseff. Ela não é Rousseff. Ela é o nome dela. Artístico. É o nome artístico, é o nome dela. Como se diz Epíteto. Não é epíteto, mas enfim, é o nome Apelido. dela político. É o nome Nome dela artístico, político, nome tá? Ela pegou emprestado esse nome. Votaram nessa moça fazendo isso? 450 votos. Ela votou. 450 votos? Mas ela Vereadora de Porto Alegre, ela assumiu no 450 lugar do Esgarbosa. 423 votos. Ela é suplente. 13ª posição. Mas ele se ausentou. Os outros Mas é deixaram muita ela assumir. injustiça. A nossa Ela entrou, apresentou né? dois projetos. Ela tem projeto. Tem gente que está há anos na Câmara. Ah, eu imagino o projeto. Em 3 Eu imagino o dias. projeto. Não, o projeto dela é bom. O projeto dela é bom. Vamos ver o projeto. Vamos ver o que ela... Vamos ver o que A gente Não deixa mais Eles, ser não eles, primeiro que eu não estou conseguindo Ele, falar. né? Segundo, eles falam mal. Ah, ele vai ler, eu não vou dizer porque ele está lendo. Leia aí, ele só quer se Bom, informar. muito bem. A Carolina, tá, que é fã da dona Dilma, ela tem 21 anos, é a vereadora mais jovem a ingressar na casa, né? Teve a passagem rápida, porque o titular da cadeira é o Marcelo Esgarbosa, do PT. Ela também é né? do PT, obviamente, tá? Ela, assim, o primeiro delas, tá? Que é assinado junto com o vereador professor Bernardo, atualiza o Estatuto da Juventude, tá? É idêntica do documento nacional e tal, enfim, meio a crítica, sei lá. A gente propôs garantir o que temos que ampliar, defendemos o meio passe estudantil e ampliá-lo, dando carência de 6 meses para a juventude. Em relação ao uso que ela tem do sobrenome da ex-presidente Dilma Rousseff, ela explica que utilizavam o nome Carolina Rousseff antes mesmo da campanha eleitoral do ano passado. A vereadora afirma ser um gesto de resistência. Ela é a presidente que a gente reconhece, tendo em vista que ela foi eleita democraticamente, é uma grande honra. Primeiro também foi eleito. Bobagem, só bobagem. Você, né, e o projeto dela, que é, pô, a gente falando aqui em segurar um pouco o passe livre, que tem abuso, tem sacanagem, ela quer ampliar. É. Tinha que ser do PT mesmo. Bom, Oi, Carla. Faz pouco tempo que acompanho vocês. Estou encantada com a cultura do senhor Marne. Muito obrigado. é Cultura maravilhoso em forma mesmo. de homem. Parabéns. Maria Obrigado. Fernanda Correia do Centro. Nos encantamos diariamente Que aqui é isso. com a cultura. Falando em cultura, o Tiririca critica Tiririca. o Congresso e diz que deve largar política. O Tiririca não quer mais ser político, né? Bom, Mas ele durou. ele diz que não tem o jogo de cintura para ser político. Não vai mudar. O sistema é esse, toma lá, dá cá. A partir do exato momento, que eu grifei aqui, é que você entra no esquema ou não faz. Uma mão lava a outra. Tu me faz um favor, eu te faço um favor. Eu não trabalho dessa forma, desabafou. Ele fez, agora na última eleição, 1.016.000 votos. Tiririca não quer ser mais político. Tiririca não quer se corromper. E as pessoas querem que ele fique, porque é um dos poucos que é correto. Chicão Tofani, diz alguma coisa, por favor. Não, tá tudo bem. Então tá, então continua como tu tá. O Gustavo Terino, a semana tá terminando, né? Então a semana está terminando. E a semana está terminando de uma Não, mas forma eu bem parei um interessante. pouquinho, não é pra tu falar, é que eu tenho uma coisa pra ti.
O Vitorino faz críticas à vereadora por ser fã da Dilma. Não concordo em nada com essa ex-presidente, mas interessante. Ela não pode ser fã da Dilma, mas o Gustavo pode ser fã do Marco Maia. Sexta-feira. Não, eu não sou fã do Marco Maia, eu sou amigo dele. Eu vou começar de novo, esses caras me enchem o saco. Eu vou acabar xingando um. Eu fiz pra te incomodar, não responde. Olha aqui, ó, o Marco Maia é meu amigo. É meu amigo pessoal. Se ele tem problemas aí, vai responder. Se for culpado, ele vai ser condenado ou não. Eu não votei nele, ele sabe disso, que nós temos ideologia diferente. Mas deixar bem claro, uma coisa é você ter ideologia política diferente, outra coisa é você ter inimigo. Eu não sou inimigo de quem pensa diferente de mim. Tá bom, Gustavo Vitorino. Até olha aqui, ó, o Davi Hilger diz que é alcunha. Né? Não é alcunha. Eu quis dizer que é o nome dela na política. Tem um outro nome que eu não me lembro agora. Como advogado, tu acha um salário entre 50 mil reais por mês e 80 mil um bom salário? Só meritocracia ou não? Muito. É o que ganha o diretor de futebol. Tem uma palavra. De um time grande do Rio Grande do Sul por mês. Sabe o que é isso? Foi aventado hoje ao meio-dia que ele ganhava 250 mil. Eu liguei para Paulo Pelai disse assim, não, entre 50 e 80 mil. 200 mil não tem diretor de futebol. É um diretor de futebol de um time grande do Rio Grande do Sul. E que não dá para dizer aqui, porque o time é muito conhecido, tem muita torcida, divide a torcida com o outro. Para pagar essa lá só pode ser Grêmio ou Inter, né? É verdade, Vitorino, você conhece tudo de política, é verdade que a senhora Sofia Cavedon tem 2 empregos no Estado, é verdade? No Estado? É. Não, eu sei que ela é professora. E também vereadora? É professora e vereadora. Tá, isso aí é legal, né? Mas claro. Sim. Mas eticamente é legal também ter 2 empregos? Ela recebe do município, recebe como vereadora. Mas ela trabalha? Ela dá aula. Ela dá aula? Não dá aula. A direção de CEPEGS ninguém dá aula. Como ela recebe da aula? Você sabe, Chicão, você sabe quantos funcionários... Você sabe quantos funcionários públicos tem só do Estado à disposição dos sindicatos? Gente que não trabalha, recebe e daí enche o saco? Mais de 350, são 356 ou 358. Funcionários que estão liberados para exercer atividade sindical. O cara ganha o salário integral, não faz porcaria nenhuma, e tem uns que nem no sindicato vão. Porcaria. Mas esses caras ganham para encher o nosso saco. Que isso? São milhões de reais por mês, milhões de reais, pagando para gente que não faz nada. Então ela tem um salário de vereadora, cara, trabalha... Sofia Cavedon, segundo a Sofia Cavedon tem um salário no município como professora e tem um salário como vereadora. Eu queria saber se ela trabalha como professora. Não, ela é vereadora, Então ela poderia receber como professora? Mas tem tantos outros vereadores, por que você citar a Sofia? Foi ventilado esse papo. 3 deputados. Desde 2015, fevereiro de 2015, eles começaram a receber mais um valor acima. Lembra do aumento de salário votado? As pessoas ficaram indignadas. Enfim, tem 3 deputados que não recebem esse aumento, no valor de R$ 3.800, que é Marcel Van Hatten, do PP, e Thiago Simon, do PMDB, que devolvem aos cofres públicos. E Pedro Ruas, do PSOL, que doa para 2 entidades carentes. Olha o valor que já foi, entre aspas, economizado, porque não foi para o bolso deles, volta ou para o cofre ou vai para uma entidade carente. Em 30 meses, R$320 mil. Imagine só se todos os deputados que atitude nobre deles. Eu não curto o Pedro Ruas, mas essa é uma atitude louvável. Parabéns. Nota 10 para parabéns. Nota 10 mesmo. Chicão, na Câmara de Vereadores tem uma coisa parecida. A Fernanda Melchiona é uma que A Fernanda, o Robaina e tem um rapaz do Partido Novo. Do Partido Novo. Exatamente. O nome dele. É legal. Eu sei o nome dele. Que é um vereador novo que se elegeu do Partido Novo. É o único, acho. Partido Novo é o único vereador que é tem. ele e os 2 do pessoal, o Robaima e a Fernanda Melchiona. Porque tem uma lei municipal, olha que lei idiota. Aliás, para criar lei idiota, vou te contar, não falta gente. Tem uma lei, Chicão, que garante um gatilho automático da inflação para a Câmara dos Vereadores. O vereador é brincadeira. É gatilho automático. Bronca desse cara aí. Fechou a inflação de 12 meses, pum, aumento dos vereadores é automático, não tem que votar. Sabia que tem cara vivo que tem nome de rua, Vitorino? Lá em Sapiranga tem.
cara vivo com nome de rua. Carla Não é só morto que tem nome de Ó, rua. dona Magda, a maior reclamação Pérez. que eu ouço na rua, de todos Carla aqui, quem Pérez, anda mais na eu- rua sou eu. É que quando todo mundo fala junto, ninguém Ninguém ouve nada, mas ninguém Não precisa dá. falar, cara. Não dá pra Tem uma entender. tarefa para ti no final de semana. Meu nome é Vitória Beatriz, sou da cidade de Dois Irmãos. Gostaria que Marne falasse um pouco sobre Joana d'Arc e saber a sua opinião sobre ela. Claro, foi uma mártir, né, Joana d'Arc? Agora não dá. Felipe Pode falar. Camazato, tu o nome pode... do cara. Tá aqui. Sim, a gente já disse. As pessoas desse programa não ouvem o que a gente Tem diz. delay, tem delay. Eu não sei o que acontece. Elas dormem. Não, eu não sei o que as pessoas... já tinha dito, Francesca. Agora, nesse momento. E eu também já tinha Fala dito. segunda-feira. Vitor, não deixa eu falar. É que o Tu e programa o Vitorino estavam falando ao mesmo tempo. é que tem as participações com retardo, tem as participações do Não, retardado. tem os Efeito retardados. retardado. Bom, eu já fui chamado Vamos de fazer o retardado seguinte, aqui. pois é, e parece que não é bem tu, né? Então quem é? Olha que não sei. Eu não posso ser. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre Joana d'Arc no programa... Segunda-feira. Na segunda-feira? Segunda-feira. Com certeza, segunda-feira, se o Chicão Tofã deixar, eu falo. Não, ele vai falando, vai. Segunda-feira tu vai falar Isso, sobre a isso, Joana ok. d'Arc, ele vai. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Olha aqui, ó, ainda falando sobre coisas da sexta-feira, a Sexta Vara Federal de Porto Alegre determinou, presta atenção, uma coisa que envolve Justiça Federal, bloqueio de rodovias, determinou o desbloqueio de todas as rodovias federais eventualmente atingidas por protestos de caminhoneiros do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos falado, né, lá no início do programa sobre esse assunto. Novas obstruções também foram proibidas na antecipação de tutela concedida pela juíza substituta Daniela de Oliveira Pertile. Essa ação foi ajuizada pela AGU, com base em informações da PRF, desde o dia 1º, que são essas paralisações, essas coisas que já se falou, da agitação, de pedradas, que acabam, inclusive, ferindo pessoas como crianças, que foi o que aconteceu nessas últimas aí. Não é fácil. Olha, o ministro... Já que a gente passou agora da meia-noite, né? Então agora a gente pode... O ministro... Agora a gente pode me dar medo. Eu vou mandar o teu nome pro pai Paulino H. Aí tu vai ver. Meu corpo é fechado, Não, ela de tá- Jesus. tá- Ai, meu Deus, Deus. vocês ainda estão de... Ele que começou agora. É o amor, Magda. Amor! Pelo amor de amorzinho Deus. dela vai muito longe com o pai Se Paulino. isso é Vai pro amor, espacinho. por favor. Amor Olha é ter a dor de Rimone barriga, dor de cabeça. Falando em amor, Aí no supermercado. Dá pra vocês dois do pararem? TSE, Eu tô vou falar de quieta. amor ainda. Então fica quietinho. Então. Ódio e amor. Tu fica quieta aí Ódio e também. amor. O ministro do TSE, o Admar Gonzaga, a mulher dele, no dia 14 de julho... É aquele que seguiu a mulher? É, exatamente. Ah, essa que aí. chato que ficou pra ele, né? No dia 14 de julho, ela deu queixa na delegacia da mulher, dizendo que ele tinha, enfim, né, ofendido, batido, enfim. E depois ela retirou. Aplicou Disse uma que Maria não. da Penha nele? Exatamente. E aí depois se arrependeu e disse que não. Mas, antes disso, ela notou que ela estava sendo seguida. Então ela também foi na delegacia dizer que ela estava sendo seguida. E aí ela ficou desconfiada do carro e mandou numa oficina mecânica. E a oficina mecânica descobriu um rastreador dentro do carro dela. Bonzinho o cara, né? Aí o que aconteceu? Bem super. Ministro Esse tem a culpa Aí no cartório, né? Pra seguir. o advogado dele disse que ele entrou em contato e pediu para que o advogado contratasse um detetive, né? Sim, sim. Investigador e que rastreasse, seguisse ela, porque ele estaria fora, não estaria na cidade ou fora do país, enfim, esse detalhe não lembro. E ele, então, colocou o tal do rastreador. Ele disse que não colocou rastreador nenhum e tá essa... O rastreador ia passando pela rua, Exatamente. aí viu um carro e disse, vou ficar por aqui, Tava no seguindo, quentinho. né? E seguiu. Imagina. Desconfiado, seguindo, botou o rastreador e tudo dentro do carro dela. Ministro do TSE, pode botar Que é rastreador aquele dentro do carro? novo que... Não, pode, o rastreador você pode colocar em qualquer lugar. Vai numa loja na Zenha ali, eles colocam em 30 minutos. Não, mas dentro Mas do é carro permitido? da outra pessoa é permitido isso? Pode. É uma tornozeleira eletrônica. Olha né? bem, nós estamos falando do núcleo familiar, em que o conceito de autorização, de liberdade, tem uma relatividade. Então, assim, o rastreador, ele pode dizer, coloquei o rastreador para a segurança dela. E aí?
Então parece que isso aí é coisa mal E se o carro está no teu nome, ele e a mulher tá mal... Não, Mas ele e a mulher agora tá mal resolvidas. Tem que se gravação entender e de- pronto. essa parte- E se ele é Cornélio, um abraço, a bronca e tá tudo Como é certo. que é? Ai, não pede pra repetir, Por Marta. falar, Ele não é. É demais, né, Marne? A mulher, Magda, agora ela mulher é fica mais aqui esperta. pilhando. Viu? Mas eu tô xingando o Marne faz horas. Você quer comer quieto? Tá inimigo, meu O inimigo. Marne Ele é tem comiquete. outro por dentro. Isso aí eu já sei. Mas, Marne, E agora que ele tá com Chicão uma conhece franja bem. que faz que a um pega mulher, rapaz. que a mulher do ministro é bem mais esperta que o ministro, a gente não tem dúvida. E é bonita a né? moça? Ah, não vi. Ah, bom, aí tu já quer demais. Não, tu já mas quer. quer saber. Aí Tem eu foto. vou mandar Segundo tu os ler patrões a do Chicão revista Tofani, Chicão. é uma mulher bonita, na verdade. Eu também acho que né? Vamos procurar. Uma vez eu botei um rastreador e tu rastreia em real time, né? E o rastreador estava vendendo uma rua, daqui a pouco ele entrou, pim, No motel. motel moinho ali. Parou, E Chico eu Graça. digo, aí eu conferi pra gata depois, aí tu tava no motel? Não, fui com uma amiga minha estudar. Eu acreditei. Confia acreditar. Ai, Ela foi estudar Pra lá. que põe rastreador? É uma Pra que tortura, que Magda. paga? Tortura. Se quando tu vê, Tempo tu real. não acredita. Tempo real, o real time da Tu não quer Cine, acreditar? né? Não quer acreditar. Olha aqui, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Manuela Ramos, nossa telespectadora, que é muito querida, é de Uruguaiana, uma terra que eu amo de paixão, ela mandou um e-mail onde ela só diz uma frase. Magda, o que falta pro Chicão e pra Jéssica é selar essa relação com um beijo. Aí, ó. Só pode ser amor isso. A Abraço. Jéssica, Gente, hoje ela... essa não. telespectadora É a Manuela. os pensamentos. Eu gosto da Jéssica como uma amiga, uma irmã pra mim. Manuela. É uma pessoa assim, extremamente querida. A Jéssica pode dizer o seguinte, Francesco, me dá uma carona pra praia, eu vou dar, não vou tocar nela. Eu tenho um carinho assim de uma menina assim muito pudica e pura. E ela é pura. Não ia mexer um uma filha da selvagem. Power. Manuela, nada a ver o que você escreveu, nada a ver. Eu e Chicão Tofani somos amigos e colegas de trabalho. Mas isso é amizade? Eu tenho uma amizade com o Chicão carinho por Tofani. ela, Se ela é ele muito não tem por querida, mim, eu eu não tenho sei, por mas eu Atenção, tenho. preste Eu atenção. tenho namorado, viu? E amo o meu namorado. Tem Encontrei namorado, uma pessoa menina de outra maravilhosa. tempo Se para amar. amor é, na sua definição, Paixão. o que tem entre nós dois, pelo amor de Deus. O mundo vai virar uma guerra, então. O estilo dela de olho é Presta atenção. diferente. Seguindo Ela não gosta aqui. de cara alto, de olho verde, sarado. Cantofane, tu não pode Estilo ficar... James Bond. assim. Bom, mas daí se eu É gostasse, diferente, não meu seria amor. contigo. Tu recebeu a entidade, Gustavo Vitorino? Pá, por favor. Me inclua fora dessa Fica crise existencial, quieto um né? pouco, por favor. Sai desse corpo, esse corpo não te pertence. Sai disso. Sai. Pai Paulinho tá precisando fazer Olha uma aqui, coisa ó. aí. Presta atenção. Olha aqui, ó. Dupla Esse favorita. programa é um rolo. Prestem atenção. Presta atenção. Leandra Santos escreve o seguinte. Adoro o Chicão. Ali que eu tô dando anel, tá? Que tu perdeu o quê? Tá Ela perdendo perdeu o as... anel, ela tá A Carla tá tirando o anel. perdendo as peças. Daqui a pouco ela vai se desmanchar. Adoro o Chicão, apesar dele não enviar o abraço para Pelotas. Não tem nada que Como ver, eu, querida. pessoa, sempre mando para ele. Bom, mas a Jéssica e o Vitorino são a minha dupla favorita. Ah, são dupla agora? Ah, coisa mais querida, muito obrigada. Porque aqui, porque aqui mesmo discordando existe respeito. Isso mesmo. Mesmo discordando existe respeito. Isso mesmo. Existe coleguismo, companheirismo. Chegou. A gente não permite que o Fester da família Adam interfira nessa amizade. grande aí. Isso aí, E a Mortiça quem é? Para Magda e Marne. Ela é a nossa Mortiça albina, ó. Ela tem cabelo liso, mas ela tem cabelo liso, a Mortiça é morena, ela é lisa, ela é loira. Ela é loira, já Mortiça. basta que me chamam de Albina na vida real, né? Mas A é porque tu vida é real. loira. A pessoa afina quando tem espinha. Lembrando, diz o nosso telespectador Adelson Pep, que numa outra ocasião, por alguma outra coisa, a ignorância escraviza, a cultura liberta. Isso mesmo. Como dizia, porque ele não está mais entre nós, o senhor Rui, o Barbosa.
Sérgio Goulart. Magda, tu estás corretíssima. O Neymar não consegue fazer fluir uma resposta nas entrevistas. Não precisa ser muito expert para ver que suas respostas são superficiais e muitas vezes sem raciocínio lógico. Obrigada, seu Sérgio. Olha, tem uma... Outro que não sabe falar também é o Roberto O Carlos. novo boy magia. Vocês sabem quem é? Ai, meu Deus, que medo. Mostra a foto. Bota aí, por favor, Queremos no Facebook do Chico Gonçalves. Veado Chico. Conheça Rodrigo West. Ele é fotógrafo, tem 1,94 m. Precisa dizer mais alguma coisa? Sim, ele é filho do... Peraí. Ele é filho do... Ai, me fugiu agora o nome do... Aqui, ó. Ai, do Sidney Magal, o guri é lindo. O guri é um sonho dourado. Conhecem? Tá aqui o Chico. Quero ver a foto. Ele é lindo, o guri. E o guri Magal é um dos homens mais inteligentes que eu conheço. Mas não era bonito, né? O Magal era bonito, sim. O Magal é Nas inteligentíssimo, priscaveras. um homem Olha preparado. aqui, ó. Tá aqui ele. Ele é um Não sei homem se dá pra bonito, ver assim no Dá? Face. Olha, ó, mas olha a outra foto. Aí, 1,94 de altura. 1,94. Ele é lindo, o guri. O guri Parece, é lindo. guri? parece meu namorado. Olha a outra foto. Hein, Carlos? Hã? Quantos anos tem ele? Ah, aqui não tem. Deve ter uns no meu 28, print. 30, não tem mais. Eu vi, eu Próxima acho que ele tá na TV, ele tava na TV Aí, aqui. ó. Oh, que espetáculo! Ah, aqui tá com o Magal, vamos ver Que aqui. contraste. Mas o Magal era bonito. O Magal é bonito. Só Olha tá lá. A beleza não tá Uma só na porca. juventude. Claro que não. O Magal é Mas eu não bonito. acho ele bonito. E aí, nessa aí de... Tá, Chicão? Dentro da água. Que Olha ali. tu quer? Ali, Isso é corpo olha de o escada. Querida, deixa eu te dizer só uma coisinha agora aqui. Isso, Já que sim, ninguém me defende. Querida, quando eu Eu te tinha defendo. 32 anos, eu tinha um programa na TV, só passei com Mises, o Miss TV na Bandeirantes. Fiquei 10 anos. Mas eu te conheci não tinha nessa agenda. 3 anos uma mulher para sair comigo antes. Agora eu quero ver esse carinha aí. Tá com o corpo em dia, com 59, quase com 60, que nem eu, que tinha 4 meses. Também Aí quero que ver. tá. Essa que é a diferença, querido. Tá bom, querido, tá bem? Tá Não, bem. não tem isso de ninguém. Tá, esse guri é um bucho, tá bom, esse guri é horroroso. O guri é horroroso, mas que vai me atingir isso, tá tudo bem. Mas ninguém tá te Eu sou um cara que tô na minha faixa própria. Chicão, Eu trabalho por segmentos, tá entendendo? Chicão, presta Olha, o atenção. Gustavo tá adorando esse assunto, né? Tô, o programa tá Vamos legal. Não, tá legal o programa, tô achando bacana, tá divertido. Muito. Ai, tá. Ó, o mundo então pegando fala fogo na alguma coisa. Venezuela. Vamos pra tua casa! Ninguém quer aqui! Não sabe se divertir, não tem é só com papel, gracinha que só é bom. coisa ruim. Vou ter que concordar. Só com gracinha que é bom. Tu só sabe se divertir quando tu quer. Deram um close no bico dele. Tá faltando gasolina? Close no bico Tá dele. sem gasolina. Tá sem gasolina, Não sem tem adrenalina, jantar sem de bababá. graça hoje. Não tem bababá. Ó, tá com tosse. Tá com tosse. Posse. É. Tem que beber. O governo do estado do Rio Grande do Tá com Sul o pelo anunciou engraçado. construção de 1.300 residências populares. São apartamentos e casas que serão construídas aqui em Porto Alegre. Já lançou o edital, foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira. O edital para as empresas interessadas na construção. São para a população de baixa renda, obviamente, né? Ele será numa área que pertence ao Estado e, obviamente, que os recursos vêm do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Essas casas serão construídas na Zona Sul de Porto Alegre, no bairro Belém Novo, onde já tem outras, né? Outras casas já construídas justamente dentro desse projeto, desse programa, serão selecionadas pelo DEMAB, que é o Departamento Municipal de Habitação, e assim que serão selecionadas, as pessoas têm que ter, a renda familiar tem que ser de R$ 1.800, faz parte da faixa número 1 do programa. Serão 4 condomínios com 300 apartamentos cada um e um outro condomínio com 144 casas. Tudo isso na Avenida Edgar Pires de Castro.
Eu conheço a luta. Sim, claro, conhece. Dona Magda, Todo mundo conhece. eu gostaria de falar num assunto importante para quem gosta de aviação, né, quem voa muito. O avião da American Airlines, que estava saindo do Rio de Janeiro para Nova York, teve um problema de superaquecimento numa das turbinas. Um 777-300, que é um avião moderníssimo, né? Maravilhoso. 777. Olha lá. Bom, É um Airbus? Não, um Boeing 777-300. Então, o comandante viu que estava aquecendo demais, o superaquecimento da turbina, e resolveu voltar. E chegou no microfone e disse, olha, nós estamos com um problema na turbina e vamos voltar para o Galeão, para o Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Todo mundo que estava dentro do avião, muitas pessoas começaram a chorar. E a Elza Soares estava dentro do avião. Então, ela deu uma entrevista hoje e dizendo o seguinte, olha, eu procurei me manter calma. A Elza Soares tem 80 anos de idade, veteraníssima, né? Estava indo para Nova York, voltou para o Galeão. Aí muitas pessoas, o avião desceu, voltou, aterrissou normal, etc. Mandaram para os hotéis, como todas as empresas fazem, o problema no avião, manda para o hotel, etc. Bom, aí eles recondicionaram, eliminaram o problema dessa turbina e o que acontece? Muitos dos passageiros pediram para ir em outro voo, não quiseram voltar nesse avião. Ficaram com medo de pegar o traumatizados, avião, traumados com isso aí, né? Quer dizer, um Boeing 777 da American Airlines, que é uma das maiores empresas do mundo, deve ter 500 aviões, ou 1.000, sei lá. Mas dizem que os que fazem Brasil, Vitorino, tu sabe são lixo, melhor, os velhos, né? O caquedo, né? Assim, o Brasil não está entre as rotas prioritárias das grandes companhias, não. Mas tem companhias que só têm bons aviões. Por exemplo, a British Airways só tem mas e a... A American Airlines foi muito criticada com os aviões que ela colocou quando tinha voo aqui para Porto Alegre. Ele era muito criticado. 767, velho. Que a alegação é de que eram aeronaves muito antigas, muito velhas, e apesar dela ter capacidade, né, dela ter autonomia para fazer esses voos internacionais, era muito criticada pelo estado das aeronaves. As pessoas que voaram, a gente chegou a falar aqui algumas vezes, inclusive, sobre isso. Então, eu não duvido. Agora, a verdade é a seguinte, existem rotas prioritárias, rotas que dão lucro, que recebem os melhores aviões. Isso é absolutamente normal e natural. Os melhores aviões do Brasil, por exemplo, estão aqui na rota Porto Alegre, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Salvador. Essas rotas nobres recebem os melhores aviões. Agora, não é o mesmo avião que voa para Imperatriz, no Maranhão, não é o mesmo avião que voa para... Alguém assistiu o filme do avião que pousou no Hudson? Vi o filme. O filme é belíssimo. Que comandante, hein? Que comandante. Maravilhoso. Ele Tom conta Hanks. a história, né, de como aconteceu. Exatamente, com o Tom Hanks. E as duas turbinas foram afetadas, né? Porque eles bateram em muitas aves. Foram pássaros, Exatamente, foram pássaros. E a companhia, né? Enfim, a investigação e tudo, eles queriam comprovar que a culpa tinha sido dele, do piloto. Ele ainda teve que provar que a culpa não foi dele, que ele salvou o avião. E eles fizeram várias simulações, inclusive a pedido dele, então, com pilotos, né, reais que pousaram, porque assim, o que a companhia dizia? Ele tinha tempo suficiente para voltar para o aeroporto ou para buscar uma segunda rota alternativa que lhe foi oferecida. E então, eles fizeram várias simulações, né, com pilotos. Aí, ele assistiu todas as simulações, todo mundo assim, então ele poderia ter voltado. Ele disse assim, vocês não estão falando com máquinas, vocês estão falando com seres humanos. E os seres humanos não conseguem decidir em segundos. Eu estava com a vida de não sei quantas pessoas a bordo e tendo que decidir o que eu faria. Eu levei 30 segundos para decidir o que eu faria, para pousar, né? Então, ele disse assim, coloca todos eles agora a fazer esse trajeto novamente com 30 segundos a menos. Na hora, né? Na hora. Eles todos cairiam ou em cima de Nova York ou em outro lugar, mas o fato é que ele foi um herói e salvou a todos. E teve uma coisa que eles não deixaram colocar no filme, o cara que escreveu o livro que se baseou esse filme. Ele colocou um negócio no livro, eles não deixaram colocar no filme, que é esses mesmos pilotos que foram fazer os testes, pediram para esses pilotos fazer o mesmo pouso sobre a água. Nenhum conseguiu. Exatamente, o pouso sobre a água. Aí ele foi pro simulador e ele fez e pousou de novo sobre a água. Ou seja, ele era muito bom. Ele era muito bom. O cara era muito bom. É uma técnica. Que decisão é uma essa, técnica né? que você larga. Que você larga.
é que você larga, você vem, o avião vai perdendo velocidade. Quando o avião está quase tocando na água, você levanta o bico. E o avião faz assim, acomoda, como se ele sentasse na água. Não morreu ninguém. Tinha bebê, tinha todo mundo. Ninguém se arranhou. Exatamente. Vitorino, falando do Tom Hanks, esse camarada é maravilhoso. 2 Oscars, Forrest Gump e Filadélfia. Ele faz o papel de um advogado homossexual gay e que trabalha num grande escritório e não pode frequentar o banheiro porque ele é gay e está com AIDS. E tem uma música do Bruce Springsteen inesquecível. Streets of Philadelphia. E o pior filme foi aquele tal de Capitão Phillips, que eu achei que seria um grande filme chato. E o melhor filme do Tom Hanks foi Náufrago. Pra mim, o melhor é Forrest Gump. É que o Náufrago, Oscar, né? O Náufrago, ele se sujeitou a uma violência físico-orgânica brutal. Não, eu acho maravilhoso. Porque ele, em 12 meses, Magda, ele teve que emagrecer 40 quilos. Ele teve que... Ele fez um filme gordo e aí ele teve que, em 12 meses, emagrecer 40 quilos. Depois de emagrecer. É horrível, né? Ele foi muito... Aí muito volta a mulher tá casada com outro e com filho, hein? Mas o filme é realista, né? O filme trata de um... Assim, pensa bem, você se coloca circunstancialmente assim, você perdeu seu marido num acidente ou numa tragédia. A vida segue. Aí 6, 7, 8 anos depois, você tem o direito de reconstruir a sua vida. Eu acho também. Tem o direito. Qualquer pessoa tem direito de reconstruir. É indiscutível. Isso não tira o amor que você teve por alguém no passado. Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa. O sofrimento de ver que o cara tá... Você tem o direito de reconstruir. E a gente vê aí, muitas vezes, os próprios filhos conversando com o pai ou com a mãe, sugerindo eles reconstrói a sua vida. Arruma um novo companheiro, uma nova companheira. Vê a pessoa reconstrói sofrer, a sua vida. Claro. Não vai sofrer pro resto da vida por causa O disso. senhor já está reconstruindo a sua vida? Eu não consegui fazer isso com a minha mãe, não. Minha mãe, desde que perdeu o meu pai... É que aí é outra coisa, vai a idade da pessoa. Meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu com 65 anos. Minha mãe viveu até os 88, ou seja, por 40 anos ela teve uma vida... mas já não existe mais. Abnegada. Era sabática. Mas isso daí eu acho que era mais pra mulher, né? Porque o homem não fica sozinho. Homem? Não sei. Supera mais rápido. Tem mulher bom. Não, filho. Eu acho que a mulher hoje já tá buscando também uma outra companhia e tal, mas o homem sempre buscou essa outra. Falando em companhia, nós queremos agradecer a sua companhia. Nosso programa vai chegando ao seu final. Desejamos a todos um bom final de semana e temos um novo encontro na segunda-feira, logo depois do Jornal da PAN. Beijinho. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.